Glória a Deus, aleluia. Grande é o Senhor, eterno é o nosso Deus. Senta aí, você vai ficar cansado. Bom, vocês viram que tem alguma coisa diferente aqui, né? A partir de agora a gente vai jantar aqui em cima enquanto vocês ficam aí embaixo. Se eu falar isso, o pessoal me bate, né? Mas isso é os resquícios, né, do cruzeiro aí das mulheres que estiveram aqui ontem. Alguém esteve aqui ontem, não? Foi horrível, irmão, foi horrível. Eu tenho que falar a verdade. Não, brincadeira. Foi muito legal, foi bacana demais, foi uma bênção. E tudo isso daqui elas fizeram, né? Eu não vou nem dar parabéns para um para outro, que vai acabar faltando alguém, né? A Márcia dirigiu aí toda uma equipe, e a gente sabe que foi feito um trabalho. A bispa ficou aqui. Tem coisas aqui que vieram da casa de muitas pessoas. Eu reconheço algumas coisas da minha casa também, né? E de repente, mas elas são perfeccionistas, né? Você viu a piscina lá do outro lado? Não viu? Passa por lá, depois você vê, tem uma piscina ali, tem ali a espreguiçadeira, tem ali uma balança ali, tem uma porção de coisas, lugar para tirar fotografia. Ontem as mulheres se revelaram. Nossa, colocaram aí uma música para elas tirar foto, a mulherada ficou assim animadíssima. Eu devia ter filmado para dar para os maridos, para eles verem que eles estão perdendo algumas coisas em casa que eles podem solicitar, que eles podem pedir. Ah, mas como é que eu vou fazer, apóstolo? Toque a música. Hoje que bad. Eu falei assim, eu falei para a bispa, eu achei que o pessoal nem conhecia a música. E depois a gente viu lá as mulheres todas já né? Fazendo, dançando, se divertindo. Mas o mais importante disso tudo, a palavra que foi ministrada, a orientação que foi dada, e eu sei que falou profundamente, porque a gente viu várias pessoas que colocaram coisas, falando com a bispa, e eu fiquei muito, muito feliz por isso. Fiquei realmente muito feliz por ver tudo isso acontecendo. Essa é a Aliança da Paz, é a sua igreja, e eu quero que você coloque isso no seu coração. Toda vez que tiver um evento, participa, que sempre será bênção para a sua vida. Infelizmente os homens não estavam aqui. Sim ou não? Verdade. Os homens ficaram restritos, né, ao porão do navio. Foi ou não foi, Rafael? A gente estava lá no porão, não estava? No porão é onde as coisas acontecem, irmão. A gente estava lá no fundo, e aí pediram, a bispa falou assim, ó, não esquece de orar. E eu fui lá para juntar a equipe para orar. Pastor Rogério, estava todo mundo lá. E quando eu comecei a orar, Fabinho, a glória de Deus se manifestou. Subiu uma nuvem de glória, e junto com a nuvem de glória apareceu um tal de churrasco. Você ouviu falar esse santo? Né, Rogério? Foi um negócio assim fantástico. Eu nunca vi aqueles homens com tanta determinação na frente da nuvem, né? Nem Moisés andou embaixo da nuvem como eles andaram ali atrás. Mas foi um momento especial, onde todo mundo trabalhou, os homens trabalharam aí na parte de entrada, né, apoio, lá na cantina, dando suporte. Eles não podiam ficar aqui dentro do salão, né? Mas lá fora eles estavam ativos, e precisava ter um momento de descontração. Então a gente usou esse momento que é especial para a gente conhecer um pouco mais das coisas que Deus faz. Você sabe que é nessas particularidades, né, que a gente conhece mais as pessoas? Quando a gente chega lá no fundo, vai bater um papinho, de repente a pessoa começa a contar uma coisa, contar outra, põe a criança no meio, fala. Eu nunca vi, olha, não tinha nenhuma criança na igreja, mas eu não sei, acho que é a fumaça da glória, né, Rogério? Subiu, apareceu lá, sei lá, umas 40, e eu não sei de onde veio, mas a gente compartilha igualmente, quer dizer, todo mundo comeu junto, a gente brincou junto, e foi um momento muito especial. Eu acredito que todo evento você deveria de participar, mesmo que fosse indireto. Inclusive os homens já mandaram locar um navio, que eles querem ir para o navio agora. Eles não querem esse negócio de fazer o navio aqui, né? Eles querem ir no navio, né? Todos dizem, apóstolo, pode alugar, pode. Eu falei, vocês são loucos. Não, pode locar. Eu falei, vocês estão brincando comigo. Não, pode achar. Eu falei, olha, cuidado, porque isso acontece. Fizemos algumas ligações, já tem algumas coisas encaminhadas aí para o encontro de homens.
eles se sentem acuados quando as mulheres batem neles. É verdade. Todo mundo me encontrava e fazia o mesmo questionamento: e nós, como é que vai ser? Eu falei: cara, elas só fizeram um trabalho, o nosso foi de carro, fizemos tudo aquilo. Ele falou: não, agora a gente tem que fazer melhor. Então eu acredito que eles estão bem empolgados, e a gente vai tentar fazer alguma coisa que a gente consiga levar as mulheres junto, só para elas poderem participar com a gente. Porque o pessoal do porão ficou todo ali, né? Poxa, a gente está aqui no porão e elas estão lá dentro tirando fotografia. Falei: irmão, tira a fotografia do porão, fazer o quê? Né? Você sabe que todo navio tem o lado passageiro e tem o lado funcionário. Todo navio. Nós fizemos um cruzeiro, né, há 10 anos atrás, e foi muito legal. Mas uma das coisas mais interessantes que nós descobrimos lá foi que a gente juntou 200 pessoas da Aliança da Paz, mais alguns amigos de uma outra igreja. Chegamos lá e estávamos lá procurando um lugar para fazer o evento, e fomos pedir para o gerente que faz essa parte lá dentro do navio, né, que cedesse para a gente um lugar. E ele falou: o que vocês vão fazer? Ele falou: um trabalho assim. Falei com ele, ele pegou e falou assim: eu vou arrumar para vocês um lugar. Arrumou o salão do cabaré. É assim que o povo do mundo vê a gente. Aí foram lá, falaram: você tem que ir lá. Aí a bispa já queria mudar as mesas, não dá para tirar a mesa, ela fixa no chão. Aí a gente começou a ver, tinha umas fotografias estranhas na parede, umas coisas estranhas. Mas o pastor Fábio levou os instrumentos e a gente fez lá o nosso pequeno evento dentro dessa sala, fazendo para Deus, fazendo em paz. No meio do caminho, eu lembrei isso de manhã, né? No meio do caminho, a gente fazendo o trabalho, ele foi lá para ver que trabalho era esse. E ele ficou num canto da sala, observando. E justamente quando ele estava lá, a gente estava ministrando, e de repente Deus começou a revelar pessoas, e algumas pessoas começaram a cair na unção. E ele viu que a brincadeira era séria, que não era só mais um culto, que não era só mais um momento. E aí, quando terminou o evento, que ele viu a gente orando por pessoa, aquela coisa toda, ele chamou e falou: queria pedir desculpa para vocês, porque eu coloquei vocês nesse salão, mas amanhã, quando vocês forem fazer o evento de novo, vocês vão para o salão principal. Vocês vão para o salão que tem holofote, que tem toda a estrutura de cadeiras diferenciadas, que tem inclusive os instrumentos. Vocês não precisam de instrumento mais nenhum. Lá tem guitarra, lá tem bateria, lá tem baixo, lá tem tudo, microfone, e eu vou botar gente à disposição para acompanhar vocês. E aí a gente pediu: a gente pode pôr as plaquinhas lá fora, para que as pessoas encontrem, né, quem estiver no navio, queira ir. Acho que eram 2.200 pessoas que estavam no navio, que eles também têm o direito de ir, né? Mas a gente estava pensando ainda no pessoal, que eram as pessoas que estavam passeando no navio. A gente estava pensando neles. De repente a gente descobriu uma coisa muito interessante, que dentro do navio tem um outro navio, que dentro do navio tem pessoas que entram lá e ficam lá por 3 anos, por 6 anos, até por 9 anos dentro do navio. Eles trabalham lá, e o trabalho deles requer que eles vão junto. Então eu vou para o porto tal, chega lá, eles têm algumas horas apenas e já saem de novo. E com isso eles vão ficando praticamente retidos naquele lugar, longe da família, com algum sofrimento. E nós encontramos uma cantora que era distanciada de Jesus, e quando ela viu o pessoal cantando e tudo aquilo, ela sentiu a presença de Deus e pediu para se reconciliar, quis se reconciliar, cantou conosco, mudou, e a gente ainda estava assim, achando que já estava um grande negócio. Só que na última noite que nós fizemos lá, de repente aparecem muitos, 51 funcionários do navio. Pessoal que estava naquele turno disponível foram todos para o culto. E nós ficamos assustados. Eles chegaram lá com um diploma, entregando para a gente e dizendo assim: ninguém nunca se preocupou em fazer um trabalho assim no navio, de tipo evangelismo. Todo mundo se preocupa em apenas ter um louvor, ter cantor, ter essas coisas, mas não em trabalhar. E pior, ninguém nunca se preocupa com quem trabalha dentro do navio, só com quem está passeando. E para nós foi um ensinamento tão legal,
que a gente começou a entender que no mundo tem muitas pessoas que indiretamente são esquecidas, que elas ficam porque elas estão trabalhando, porque elas estão fazendo outras coisas, ninguém está olhando para eles. E a gente percebeu que só ali com a gente, fora o restante, tinha muitos funcionários, mas só conosco estavam lá 51 tripulantes do navio, recebendo a palavra de Deus, louvando e adorando ao Senhor. Então, quando a bispa falou do navio e tudo isso, a gente começa a lembrar das possibilidades que a gente tem e não utiliza. Quantos amigos você tem, amigas, e no caso, que não eram convertidas e que você poderia ter trazido para cá? Quantas pessoas você imagina que poderiam vir junto com você para ouvir a palavra que a bispa ministrou? Quantas pessoas você imagina que precisavam muito de um apoio, que estão frágeis na fé, ou que nem tiveram essa liberdade de aceitar Jesus, e que você conhece, e que você não chamou para participar? Apóstolo, mas agora já passou. É verdade, mas a igreja continua aberta. Você ainda é alguém especial, que tem autoridade para chamar pessoas para virem participar daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus colocou na sua vida. Nós temos que ter isso no nosso coração e ter essa posição bem fincada, bem estabelecida, para saber quem nós somos. E hoje eu queria falar com você sobre a responsabilidade que você tem, mas dar a você também a consciência que você não está sozinho, que você está enraizado. Diga enraizado. Que a raiz, ela é muito importante na planta, sim ou não? Quando você olha para uma planta, você olha, ela tem uma raiz, e aquela raiz parece assim que, vamos até brincar, quando alguém está olhando para uma planta, para uma árvore, para aquela flor, você olha para aquilo e você por acaso imagina a raiz? Não imagina a raiz. Mas existiria a parte da flor, dos galhos, do tronco, sem a raiz? Não. Então é uma coisa que fica enrustida, escondida, mas que é muito importante, a raiz. E talvez você está esquecendo que há uma raiz espiritual que mantém você. As pessoas aí fora estão olhando para bebida, prostituição, adultério, olhando para ideologia de gênero, olhando para tantas coisas, e esquecendo de olhar para a raiz, o Criador. Quem é o Criador do céu e da terra? Então dá para a gente imaginar as pessoas quererem mudar tudo e esquecer que se você deslocar a raiz da árvore, o que vai acontecer com a árvore? Vai secar e vai morrer. E é isso que o mundo está fazendo, está separando a raiz da árvore. Mas aquela pessoa é linda, é a flor. Aquela pessoa é forte, é o tronco. Aquela pessoa de repente é isso ou aquilo, você está olhando só o exterior, mas está esquecendo daquilo que mantém ela viva, mantém ela firme, mantém ela estabelecida. E é sobre isso que eu queria falar um minutinho com você. Porque eu estava vendo um estudo, e eu não tenho o hábito de, sabe que eu não prego com tela, eu sou meio agitado, eu saio pulando, falando, eu não sou bom para ser professor, eu sou bom para ser só pregador. Mas quando eu vi esse pequeno estudo, eu falei assim, não, eu preciso levar para eles, eu preciso levar, para que a gente possa se identificar e lembrar daquilo que Deus nos deu. Nós nascemos de uma forma especial, nós vivemos de uma forma especial. Nós sabemos que até o dia do nosso final físico, a gente ainda tem uma promessa de vida eterna, mas a gente tem esquecido muito da raiz, por onde nós somos alimentados, por onde nós somos abençoados. Então eu trouxe de propósito para você, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você, a importância da raiz. Você nem percebe, mas está sendo desenvolvido aos poucos. Muda para mim, Olha o que fala aí. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados,
firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Está lá em Colossenses 2, 6 e 7. Paulo, quando está escrevendo isso, ele está querendo mostrar assim: peraí, nós fomos enraizados, edificados e firmados na fé. Nós não tínhamos esse direito, mas fomos abençoados. Nós podemos até dizer aí que muitas pessoas não eram judeus, não tinham esse relacionamento, mas ele abriu essa porta para que a gente pudesse ter uma vida renovada. E ele fala: edificados e firmados na fé. E John Maxwell, ele escreveu uma coisa interessante: se comprometer com o desenvolvimento não está relacionado com o que se ganha, mas com o que se torna. Nós muitas vezes estamos olhando a aparência, mas não estamos olhando o que vai acontecer depois. Você sabe que uma planta, quando ela começa, ela às vezes você nem dá valor para ela. Talvez se você olhar para ela de um jeito qualquer, você vai dizer assim: ó, ela não tem estrutura, ela não pode, ela é frágil, ela é isso e aquilo, e você nem sabe que ela está sendo trabalhada, tratada, preparada para um dia se tornar algo forte, algo especial, algo que vai fazer toda a diferença, né? Outro, a importância das raízes. Por que ela é importante, né? As raízes têm 3 papéis fundamentais para a árvore. Qual é o primeiro? E o segundo? E o terceiro? Quando ele fala de alimento, acho que é o que mais a gente conhece, né? Quando fala da planta e fala da raiz, a gente pensa: a raiz traz o alimento para a planta. E é uma verdade. Nós somos condicionados e não percebemos. A planta é condicionada e ela também não percebe. Você já viu alguma plantinha, quando você vai colocar ela lá, a semente, ou até o brotinho, ou começar mesmo, ela dizer: olha, primeiro eu vou criar a raiz, depois eu vou criar o tronco, depois eu vou criar... Não precisa, é a natureza dela. A natureza da raiz é alimentar, a natureza do tronco é estabelecer, a natureza dos galhos é abrir espaço para as folhas. E ali as folhas, dentro delas normalmente vem aquelas florzinhas pequenas que depois se tornam os frutos. É a natureza, é estrutural, você não precisa mexer, naturalmente ela se forma. Agora eu te pergunto: Deus criou o homem e a mulher, e quando Ele criou você acha que Ele ia ficar pensando: eu vou ter que avisar Ele todo dia, que todo dia Ele está se enchendo da minha presença, todo dia Ele está se fortalecendo daquilo que eu sou, porque Ele é, né, a continuação da minha criação? Ele imagina que você, depois de ser gerado, já sabe quem você é, e que agora você vai viver a promessa que está sobre a sua vida. Não precisa todo dia alguém dizer para você: ei, você é crente, aí não esquece. Ei, você é cristão, não esquece. Ei, você sabe o que o cristão faz, não esquece. Ei, peraí, até eu me converter, eu sou ignorante a isso, mas quando eu me converto, eu começo a viver a promessa de Deus para a minha vida, eu começo a ser o exemplo que é necessário. Então, alimento, estabilidade e regeneração. O alimento: Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Se eu olhar lá em João 6,51, fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele está dizendo: quem é o alimento? Jesus. Deus está olhando para você como a raiz, dando a você a capacidade e a condição de uma transformação. Toda árvore, antes de produzir frutos, precisa criar raiz. Diga: toda árvore, antes de produzir frutos, precisa criar raízes. Se ele não tiver raiz, provavelmente não vai durar nada. Não busque florescer ou gerar frutos antes de criar raízes em todas as áreas da sua vida. Por que nós estamos tendo tanta dificuldade hoje com o jovem, com o adolescente, com uma porção de pessoas, até com os adultos? Porque a geração está sendo atrapalhada. A criança, você já ouviu falar que criança, às vezes eles falam que quer trocar de sexo, quer isso, quer aquilo? Olha a responsabilidade que você está jogando nas costas de uma criança.
ele não está preparado para tomar atitudes tão grandes. Como se eu pegasse uma criança de 6, 7 anos e dissesse: a partir de hoje você é responsável pela sua direção, pelo seu carro. É pesado para ela. Ela ainda não criou raízes, ela ainda não entende a responsabilidade que existe quando ele está com um veículo na mão. A chance que ela tem de atropelar alguém, de matar alguém, de trazer esse tipo de coisa, só se dá na vida da gente quando a gente amadurece, quando a gente começa a saber o que é uma vida. Mas como eles vão saber? É difícil. Sabe por que é difícil? Porque hoje o videogame é tão usado, e no videogame, quando o pessoal bate o carro, o que acontece? Pode perder aquela vida, mas ele ganha outra. Ele aperta o botãozinho e começa tudo de novo. E na vida secular lá fora, quando alguém morre, é só apertar o botãozinho, nasce de novo? Então quer dizer que nós estamos sendo inchados de informações que não são verdadeiras. E é por isso que nós olhamos e assusta quando a gente vê de repente pais que não conseguem transferir o que eles receberam. Se você tem a raiz, tem Deus, se você é um portador da glória de Deus, os seus filhos deveriam receber o quê? Deus, ensinamentos de Deus. Isso seria aquilo que o judeu ensina desde lá em Deuteronômio, e Levítico e tudo, que ele fala assim, que o pai vai ensinar ao filho, e o filho vai ensinar ao filho, e o filho vai ensinar ao filho, assim por diante. Toda festa, se você for para Israel e chegar lá na sexta-feira, principalmente em alguns dias mais especiais, eles juntam toda a família em hotel, em casas, aonde estiver, e o mais velho vai contar as histórias, as coisas de acordo com a festa que está sendo, está na época. Se é salvação, Purim, vai falar sobre isso, depende do que for. Tabernáculo, vai falar sobre isso. Mas por que eles fazem isso? Para que ninguém nunca perca a referência daquilo que Deus lhes deu. É muito importante isso. Então, estar enraizado quer dizer que eu vou ter o quê? Comunicação direta. Eu vou receber o alimento que vem de Deus. Eu vou ter a salvação porque Deus permitiu que Jesus viesse a essa terra em carne e sangue e viesse para nos salvar. Então eu tenho uma comunhão. Não busque florescer ou gerar frutos antes de criar raízes, e isso em todas as áreas da sua vida. Quando você ainda não está preparado, é chamado neófito, tanto para o espiritual, quanto também na sua vida secular, todos os seus atos vão ser cobrados por aquilo que você faz. Então eu preciso saber o que eu estou fazendo e valorizar aquilo que eu estou fazendo. Sou eu que sou responsável por estar gerando. Se você imagina uma árvore carregada, cheio de laranjas, vamos dizer assim, mas sem raiz, bate um vento, o que acontece? Ela cai. Ela não vai primeiro ter como alimentar todas aquelas frutas, mas além de não ter, um vento derruba uma árvore dessa. Então todo o cuidado, os frutos virão quando as raízes boas estiverem firmes no solo, quando você estiver convicto daquilo que você está fazendo, quando você estiver espiritualmente também preparado, Salmos 1:3 fala assim, é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ela faz prosperará. Porque tem o que? Ele fala aqui, tem o tempo certo, está plantada no lugar certo e está próximo do alimento necessário, próximo da água. Então ela vai gerar, e tudo que ela fizer vai ser abençoado. Tudo que você fizer, quando você fizer no tempo de Deus, vai ser abençoado. Eu preciso ter isso no meu coração para que eu possa tomar posse dessa promessa, pode-se dizer assim, desse conhecimento. Então, ainda como alimento, para a próxima folha, cada árvore produz o fruto segundo a sua espécie, quer seja abobrinha, quer seja uma tâmara, não importa, ela vai produzir segundo a sua espécie. Isso faz a gente pensar que nós somos cristãos. Tem cristão aí? Então, você é um cristão. Então, o que você vai gerar? Você já pensou nisso? O que você gera? Quando você chega no lugar, como as pessoas te veem? Quando você vai falar,
Qual a expectativa das pessoas quando você vai falar? Nossa, eu adoro quando ele conta piada. Ele tem umas piadas meio pesadas, mas ele é fantástico. É o cara, é o pastor que eu mais gosto. É assim? Peraí, alguma coisa não está batendo com a outra. Está faltando um pedaço. Então eles estão esperando que um cristão tenha o quê? Comportamentos de cristão. Ah, mas pode errar? Até pode. Mas nós retornamos, restauramos e continuamos. Por quê? Porque a seiva, ou seja, o alimento da raiz não para. Ele continua me restaurando, me fortalecendo, me renovando. Ou você nunca viu uma árvore que alguém deu um talho nela, ou machucou a árvore com alguma coisa, ou pendurou alguma coisa, e ali até fica machucado, mas a árvore não para, ela continua a crescer, continua a se firmar, se restabelece e vai adiante. Nós precisamos estar prontos para isso, para ser cristãos autênticos aonde nós chegarmos, né? Jesus, ele construiu suas raízes por 30 anos para frutificar por quantos anos? 3 anos. Por que ele fez isso? Será que ele não era sábio o suficiente? Por que ele esperou de passar nos 30 para depois? Ele precisava ter toda a informação, estava tudo estabelecido, tudo preparado, para que o tamanho, ou seja, o formato certo, ele pudesse pegar os 12, trabalhar com eles e gerar neles tudo aquilo que ele já havia preparado. Não fique preocupado com o tempo, fique preocupado com o amadurecimento. Tempo e amadurecimento não são a mesma coisa, não são. Tem pessoas que podem ter 50 anos e não são maduros, e tem pessoas que podem ter 20 e já estão com uma posição diferenciada. Não é a idade, é o que eu faço, é o que eu já aprendi, são com os erros e com as coisas que acontecem, eu vou amadurecendo segundo tudo que está na palavra de Deus. Isso me fortalece. Em Lucas 2,40 fala: o menino crescia, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça estava sobre ele. Ele crescia, ele amadurecia, aqui no caso se fortalecia, e a graça estava sobre ele. Quando nós deixamos Deus ser o Senhor da nossa vida, nós vamos passar tempos de amadurecimento e preparo, e isso vai fazer da gente pessoas diferenciadas, pessoas que vão ser reconhecidas como ajudadores, como apoiadores, como libertadores, como restauradores. Nós seremos diferenciados, porque dentro de uma igreja toda, nós temos tantas pessoas diferentes umas das outras, e eu estou falando diferente, eu não estou falando de sexo, de idade, estou falando de comportamento espiritual. Por que será que a gente tem isso? É porque alguns se entregam mais, e outros se entregam menos. Alguns se entregam mais, mesmo tendo dificuldades, mesmo tendo problemas, mesmo tendo aflição, mas eles querem mais. Eu lembro nitidamente, eu comecei a minha carreira aí, né, de crente, e um pastor chegou para mim e falou assim: poxa, você como executivo, eu queria te levar num lugar. Eu falei: como é que funciona esse lugar? Eu falei: deixa eu ver o que ele está falando. Aí ele falou assim: não, é um lugar de homens de negócios, né? E ele a DONEP chamava, né? Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. E ele falou assim: eu queria te levar lá, é só um jantar, mas você vai ouvir testemunhos, tal. Eu fui. Quando cheguei lá, eu e a bispa conhecemos lá alguns outros empresários, pessoas que estavam lá, todo mundo, e depois daquilo, a gente foi em outras vezes em outros lugares, mas ficamos lá uns 4 anos sem encontrar aquelas pessoas que estavam na mesa. Era uma mesa grande, tinha muita gente, e depois desses anos, a gente acaba encontrando algumas dessas pessoas. E aí a pessoa chegou para mim e falou assim: peraí, você é pastor? Eu falei: eu sou. Ele falou assim: como pode você ser pastor, se nós dois estávamos na mesma mesa, começando a nossa vida espiritual praticamente juntos? Como você se tornou um pastor e eu não sou nada? Eu falei: eu não sei explicar exatamente, mas quantas vezes você foi à igreja, quantas vezes você se disponibilizou, quantas vezes você quis que Deus mudasse a tua história e a tua vida? Ele falou: não, eu sou empresário, eu não tenho tempo para isso. Eu falei: essa é a diferença. Eu podia ser um executivo, mas quando Deus falou assim: vem bebê, eu pulei no colo dele,
Quando ele falou assim: você anda comigo? Eu falei: eu ando. Quando ele falou para mim: você abriria mão de algumas coisas da sua vida para amadurecer na minha presença? E eu e a bispa abrimos mão. Então eu falei para ele: acho que a nossa diferença está exatamente no amadurecimento, não nos anos que passaram, porque os anos não dizem nada, mas o comportamento durante esse período é que vai dizer até onde você já amadureceu. A raiz, ela tem aí o fruto, ela tem aí a condição, mas nós precisamos tomar dessa seiva, nos alimentar. Ele fala aqui em João 15:1: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. O lavrador não é o que cuida da plantação? Então quando Jesus falou: eu sou a videira verdadeira, ele já emendou: meu pai é o lavrador, a raiz é o meu pai, a raiz que me mandou para cá, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele assumiu esse enraizamento, essa condição de estar ligado a Deus, e veio debaixo da orientação, da determinação, e assumiu a salvação. E nós? Aí fala assim: puxa, Jesus ficou esses anos, aí ele vai, volta para o Pai, e ele se torna o único intercessor entre os homens e Deus. Posicionamento. Ele se posicionou, e nós estamos precisando nos posicionar. As raízes são construídas no secreto. É interessante, mas não é batendo no peito, nem falando lá fora. As raízes, elas passam a fazer parte da sua vida à medida que há uma ligação, uma intimidade. Você se lembra de um versículo que diz assim: fomos enxertados na videira verdadeira. Alguém lembra disso? O que é ser enxertado? Alguém já viu uma planta enxertada? Uma nectarina, por exemplo, que é a mistura do pêssego e tal. Você vê, eles cortam uma parte da planta na lateral, tal, pega a outra, coloca lá, e aí passa um pano lá, um negócio, amarra, põe lá um pouco do líquido certo e tal. Não vou detalhar isso, mas ele coloca lá. Depois de um tempo, a seiva que está na árvore principal começa a correr para outra, e aquela mistura acaba gerando uma nova vida, uma nova condição. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. As raízes são construídas no secreto. Quando você não está lá fora falando para todo mundo, mas aí dentro está havendo uma transformação. Aí dentro do seu coração está acontecendo coisas novas. Você começa a pegar os hábitos que não agradavam a Deus e dizer: esses eu não quero mais, esse eu não quero mais. As fofocas, as amizades erradas. Ah, mas apóstolo, é muito amigo meu. Mas ele vai te tirar da presença de Deus? Se sim, é melhor não ser amigo dele. É melhor você esfriar essa situação, ou ser tão amigo dele que você converte ele. Você já quer ser um amigo, você ama muito ele, então você vai convertê-lo e levá-lo à presença de Deus, porque isso faz a diferença. Nós estamos precisando entender que essa raiz, ela se estabelece em nós, mas nós precisamos permitir. 1 Coríntios 3, 6, 7: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Quem efetua o crescimento? Você percebe? Não adianta, nós podemos andar com todo mundo, nós podemos andar com os melhores pastores, nós podemos ter as melhores bíblias, nós podemos tudo, mas a diferença está exatamente no que você faz com toda a informação que você tem. O que ela muda você, o que ela transforma você. Ainda ontem porque a gente ficou conversando com os irmãos lá fora, para cá, para lá, e uma colocação que veio, e é importante, foi sobre conhecimento, sobre, quanto você conhece a Bíblia, o quanto você conhece a palavra. E eu passei a informação, falei: olha, talvez você não percebe, mas conhecer muito e não colocar em prática não serve para nada. Mas conhecer pouco e colocar em prática serve para mudar a tua história, a tua estrutura e colocar você.
Ah, apóstolo, mas o senhor foi o cara, né, que conheceu tudo. Ao contrário, eu vou falar para você que eu era um péssimo leitor. Até para ler a Bíblia eu fiquei lendo o Novo Testamento lá lentamente para poder entender um pouco. Eu achava, parece complicado, mas quando me disseram assim, coloque em prática, falei, peraí, então eu não preciso conhecer tudo rapidamente, eu preciso cada lição ir colocando em prática. A cada lição, a cada ponto, colocando em prática. O que Jesus fez? Ele resumiu o quê? Todos os mandamentos. Como? 2: amar a Deus sobre e ao teu próximo. Se você não consegue ter essas duas visões, você já está perdido. Deus tem que ser o Senhor da sua vida. Ele tem que ser verdadeiramente a raiz, ainda que ninguém veja, porque ninguém coloca Deus numa placa, ninguém coloca Deus em várias Bíblias. Isso não existe, isso é fantasia. Quando a pessoa, eu lembro uma vez que uma pessoa me levou na casa dela, ele era um membro da igreja, e acho que ele queria me convencer. Então ele me levou, mostrou uma prateleira, todas as Bíblias que eu conhecia, até as que eu não conhecia, estavam naquela prateleira. E ele olhou e falou para mim assim: o senhor tem essas Bíblias? Eu olhei para ele e falei: não, na verdade só tenho 2. De tudo isso daí só tenho 2. Depois foi comprando mais, mas eu só tinha 2. E ele falou assim: pois é, dá uma olhada nas Bíblias que eu tenho. E eu falei para ele: você lê essas Bíblias? Ele falou: leio. Eu falei: por que você não coloca em prática na sua vida? Porque você faz isso de errado, faz aquilo. Ele baixou a cabeça, calou a boca e ficou mudo. Por quê? Ele achou que a salvação dele era ter aquela biblioteca enorme, linda mesmo. Mas aquilo não é a salvação. Aquilo não é a salvação. E isso tem roubado as pessoas. Não é você simplesmente vir à igreja, mas é você vir à igreja e assumir aquilo que você aprende. Não é simplesmente ter várias Bíblias, ter uma Bíblia, mas ler calmamente e começar a colocar em prática tudo que você está lendo. É nisso que vai aflorar em você o quê? A manifestação de Deus. Os dons estão aí, estão livres para todo mundo. Você precisa desejar, você precisa querer a manifestação. Se você quiser, Deus vai usar você e vai colocar tudo isso através da sua vida. Todos veem os seus frutos, alguns veem o que você faz, mas só Deus vê quem você é. Será que Deus sabe quem você é? Agora, quem você é agrada a Deus? Rapaz, a igreja está tão silenciosa que eu estou preocupado. Pode trocar. Eu falei de alimento, agora eu vou falar sobre estabilidade, continuidade. Somente com estabilidade podemos ampliar nossos limites, né? A árvore que não tiver raiz para suportar o inverno não chega da primavera para florescer e produzir frutos. É uma coisa interessante, né? A gente vai às vezes nos Estados Unidos e tem outros países aí também que cai neve, e quando chega nessa época da neve, aquela árvore linda, aquelas coisas bonitas, pinheiros e etc, eles vão secando, e quando chega no meio daquele período mais sério, mais severo da neve, eles estão totalmente secos. Você passa pelas estradas, você vê tudo seco, nada. E nós, numa das vezes que nós fomos, nós chegamos à casa de um pastor e tinha lá uma árvore bem na frente da casa dele e estava todinha seca. E a gente falou para ele: pastor Rogério, a sua árvore está acabada, não é melhor tirar ela e plantar uma nova? Ele deu risada e falou: você não conhece nada de árvore. Eu falei: nossa, aquela que você fica até com medo. Eu falei: e agora? Ele falou assim: calma, a neve está parando, logo ela volta. Passou, acho que foi uns 20 dias, 25 dias no máximo. Quando a gente já estava para vir embora, nós saímos lá fora e prestamos, você não presta atenção, mas aí prestamos atenção, ela já estava começando a florescer, as folhas florescendo, as flores amarelas lindas. E aí nós falamos: uau, nós chegamos aqui, não tinha nada, estava seca. Então quer dizer que tudo que nós estávamos vendo estava acima da terra, mas o que estava firmando ela, estabelecendo, protegendo, estava embaixo da terra. Porque assim que a neve parou, ela reassumiu a postura dela através do quê? Daquilo que ela recebia pela raiz.
E ela se refez, se restabeleceu, e um tempo depois ela estava linda. Um dia ele tirou a foto, mandou para a gente ver, olha como está agora, enorme, aquela coisa mais linda. E aí você começa a entender, se a raiz estiver ativa, se a raiz fizer parte da sua vida, se Deus puder ter liberdade na sua vida, as dificuldades que vierem não vão acabar com você. As dificuldades não vão, dificuldade de saúde, ou dificuldade de dinheiro, ou dificuldade de amizade, ou dificuldade de relacionamento, ou qualquer tipo de dificuldade, elas virão, mas elas não vão acabar com você, porque assim que você passar aquela fase mais complicada, a raiz vai te alimentar ao ponto de você se levantar, prosperar, se estabelecer, restaurar o seu físico, a sua mente e tudo que você tem. Nada vai te faltar. A raiz tem essa importância tão especial de estabilidade, além de ela, não balançar, ou seja, quando vem aquele vento forte, não derruba, porque ela tem uma estrutura. Ela tem uma estrutura firmada, ela abre as suas raízes se abrem, e aquela árvore, ela fica firme, você não tira ela do lugar. Nós já vimos muitas vezes caminhões baterem em árvores, se arrebentarem todo, e a árvore continuar no lugar, porque ela tem raiz. Agora eu pergunto para você, crente, você tem raiz? Será que você está ligado na presença do Deus Todo-Poderoso? Porque está acontecendo tantas coisas no mundo, mas todas essas coisas estão sendo realizadas acima, não está tocando na sua raiz, não pode tocar na sua raiz. Deus em você é estrutura, Deus em você é fortalecimento, Deus em você é estabilidade. As dificuldades vão aparecer, talvez os intempéries, o tempo da chuva, o tempo da seca, os tempos ruins, pode acontecer? Pode. Mas você continua sendo alimentado por Deus, e Ele é o teu provedor, Ele é o teu guardador, Ele é aquele que está com você para te dar vitória no tempo certo, na hora certa. A árvore que não está enraizada no solo, não mantém sua posição, vai para onde o vento a leva. Já pensou? Você não, você tem convicção. A inconstância não produz frutos. Uma árvore que você fica mudando ela de lugar, você prejudica ela na capacidade de produzir frutos. Um cristão que não consegue se estabelecer e receber a orientação de Deus verdadeiramente, acaba sendo tolhido da glória de Deus, ou seja, roubado da promessa, daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. É o que eu disse, aquele homem e eu estávamos na mesma mesa, os dois não convertidos. Anos depois, ele continuava meio a boca, e de repente eu já estava dirigindo uma igreja. O que aconteceu? Você é que escolhe. Fala para a pessoa do lado, você é que escolhe. Você é a diferença, você é a manifestação da realização. Porque Deus, Ele não para de tentar nos alimentar, mas sou eu que vou receber, aceitar ou não aceitar. É minha posição. Ainda na estabilidade, as raízes sustentam as árvores no dia da tempestade. Não são os frutos ou as flores. Pode mudar a página. Não são os frutos ou as flores, Às vezes você olha e fala assim, puxa, veio a tempestade, o que vai manter essa árvore? Não são os frutos, não são as flores, mas o que vai manter ela é a raiz. Isso precisa arder no nosso coração. Se eu não estou bem enraizado, o que acontece? Eu posso cair a qualquer momento. Eu posso aceitar, trocar a presença de Deus por qualquer coisa. Tem gente que troca por uma amizade, tem gente que troca por um happy hour, tem gente que troca por qualquer coisa. Não, mas eu tenho uma reunião e é super importante. Amado, eu falo que parece que Deus, antes de me colocar para ensinar, Ele passou primeiro a minha vida na moinha. Porque eu falo que eu trabalhava na empresa e o pessoal marcava reuniões e eu falava assim, este dia é dia que eu prego na igreja, neste dia eu não posso. E todos os outros gerentes falavam, mas cara, você é louco? Você quer mudar a estrutura só porque você prega na igreja? Eu falei, pois é, quando eu entrei aqui todo mundo sabia que eu era pastor e eu não vou mudar. Eu falei, vocês têm até razão, vocês podem até me mandar embora,
Você sabe o que é perder o emprego? Um bom emprego, manutenção da casa e tudo, e dizer, posso até perder o emprego, mas eu não vou perder a intimidade com Deus. E eu pensei assim, agora a coisa vai ficar ruim. Meu diretor parou, perguntou, conversou com a equipe falou, todo mundo, não está certo, ele tem que mudar. Sabe o que ele fez? Mudou a data da reunião. Não é mais, na época de quinta-feira, não é mais de quinta-feira, porque o Marcos não pode estar aqui, ele tem a responsabilidade dele lá, e ele vai cumprir a responsabilidade. O meu diretor, ele não era crente, ele era espírita, mas ele sabia que tinha um cara sério, não era um crente meia boca, não era um crente mais ou menos, mas era alguém que estava colocando Deus em primeiro lugar. E você, está colocando Deus em primeiro lugar? Porque, amados, somos nós que liberamos ou não? Quem é maior? Deus ou o mundo? Tem certeza? Então por que você pende tanto para o mundo? Por que você tem tanto medo? Por que você tem tanta dúvida? Eu aprendi apanhando, mas aprendi. Deus é o Senhor da minha vida. Ele pode todas as coisas e a Ele nada pode ser impedido. Ele é que dá a última palavra. Então eu entendi isso e ando por esse caminho. Então eu falo assim, quando as pessoas começam, mas justamente eu tenho uma responsabilidade, querido. Eu lembro de um amigo meu que dava aula em faculdade, e a gente trabalhava junto na época. Nessa época eu não era pastor, a gente trabalhava junto, e quando as pessoas iam marcar alguma coisa com ele, ele falava assim, você sabe que eu dou aula em faculdade à noite, não marque nenhuma reunião depois das 18 horas, porque eu não posso ficar, porque eu tenho responsabilidade. E o pessoal falava, é verdade, deixa ele ir e o restante fica. Quer dizer, respeitavam ele dar aula na faculdade e não vão respeitar você naquilo que é a tua base, que é o teu espiritual? A não ser que você fale uma coisa e faça outra. Você fale de Deus e tenha comportamentos mundanos. Aí todo mundo vai falar, é brincadeira, esse cara não é crente de coisa nenhuma, ele só faz de conta. Mas nós, que somos cristãos e temos convicção, temos que ter a certeza, eu tenho raízes, eu tenho uma convicção, quem me sustenta é Deus. Você tem convicção que teu sustento vem de Deus? Você acredita que Deus é o teu provedor? Porque às vezes eu falo, mas não vivo. Basta um incêndio na floresta, todos fogem, os répteis, os pássaros, o leão foge, mas a árvore permanece. O fogo passa e consome seus galhos, suas folhas e até os seus frutos, mas a árvore permanece e volta a viver porque tem raízes, e mesmo passando pelo fogo, volta a produzir frutos, porque as suas raízes estão firmes. Tua raiz está firme? Então vai em cima, continua, pode trocar. Terceiro, regeneração. Lembra, nós falamos da regeneração. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Ele nos deu a capacidade do quê? De ser restaurado. Em 1 Pedro 1,3 fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma vida de esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele preparou uma restauração, uma salvação, né? Um renovo para nós, e nós estamos às vezes querendo se falar, peraí, por que eu preciso ter essa raiz? Por que é tão importante eu ter Deus comigo? Por causa disso, porque você está sendo enxertado na videira verdadeira para ter uma vida abundante na presença de Deus, uma vida real na presença de Deus. As raízes renovam as árvores quando tudo parece perdido. Teu Deus te renova quando tudo parece perdido. Você não sabe como, mas Ele sabe. Você não pode, você não tem como, mas Ele tem. Você imagina o futuro totalmente travado, e Deus abre caminhos aonde não tem caminhos, abre portas aonde não tem portas, não é verdade? Jó, ele deixa aqui falado, né? As raízes renovam as árvores quando tudo parece perdido. Olha o que Jó fala no 14: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará,
e dará ramos como a planta nova, ao cheiro da água. A água para nós é igual a palavra. Toda vez que a palavra vem para a sua vida e você aceita a palavra, você é renovado, você é restaurado, você é restabelecido, e novas situações começam na sua vida. Um novo tempo começa na sua vida. Jó estava profetizando sobre ele mesmo. Ele foi renovado porque não abriu mão das suas raízes. Ele não abriu mão. Lembra a mulher dele que falou para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. E ele virou para ela e falou: você tem razão, mulher, é assim mesmo, eu vou amaldiçoar. Foi isso? O que ele falou? Como uma louca falas tu, nu eu vim, nu eu voltarei. Ele quis dizer, depende de Deus, só de Deus. Não vou fazer nada disso, vou continuar crendo, vou continuar esperando, vou continuar na posição, porque o meu Redentor vive. Você precisa ter isso no seu coração, essa convicção de que Deus está pronto para liberar você naquela situação pior que você imagina, naquela dor, naquela dúvida, naquele medo. Às vezes você fala: eu não tenho saída. Ele tem. Às vezes levaram o que é seu e você fala: então não tem mais. Ele faz isso de outra maneira e restabelece tudo novamente, para que você saiba que Ele é a tua raiz, que Ele tem a seiva, que Ele tem o alimento, que Ele tem a estrutura para que você fique posicionado. Regeneração: para vivermos o novo de Deus, precisamos... Pode mudar já. Já mudou, foi mais rápido que eu. Para vivermos o novo de Deus, precisamos aprofundar nossas raízes. Você sabe o que é aprofundar as raízes? Ter mais intimidade. Está preparado para isso? Você já imaginou que quando Deus te dá essa autoridade e Ele quer que você tenha intimidade, só tem um jeito: praticando. Praticando. Amar a Deus sobre todas as... E ao teu próximo? Você ama o próximo como a você mesmo? Você teria esse desejo de liberar as vidas, de abençoar as pessoas? Porque nós falamos que sim, mas a gente fica retido. Teve aqui o evento. Pensa aí, quantas pessoas você trouxe com você? Se fosse Jesus, o que Ele faria? A bispa gosta de fazer isso com as crianças. Se fosse Jesus nessa situação, o que Ele faria? E é a verdade. Nós estamos muito fechados dentro do nosso quartinho, e o mundo lá fora está profetizando maldição, profetizando destruição de famílias, está profetizando doenças, está profetizando uma porção de coisas, e nós estamos parados enquanto eles estão se movendo. Sabe por que eles estão se movendo? Porque nós estamos parados. Então chega um momento que é hora de nós invertermos o quadro. Se nós tivéssemos evangelizado mais, se nós tivéssemos levado a palavra para mais pessoas, nós teríamos menos problema com esse povo todo que está aí fora, levando as pessoas, às escolas, levando as pessoas para o desconhecimento espiritual, a manipulação da mente. Por quê? Porque está faltando gente que faz o contrário. Está faltando jovens nas escolas que tenham coragem de ser cristãos. Está faltando adultos nas faculdades que tenham coragem de ser cristãos. Está faltando adultos lá nos trabalhos, nas empresas, que tenham coragem de mostrar o que eles são e o que Deus fez na vida deles. Você sabe que o seu testemunho pode falar tão alto que as pessoas vão começar a mudar de vida. Porque sabe qual é a maior dificuldade? O povo lá fora está muito carente, desesperado de carente, e aí eles pegam qualquer coisa, eles aceitam qualquer coisa. Eu lembro quando eu era ainda jovem, antes de casar inclusive, que acontecia de ter amigos nossos que eram de outra religião, espiritismo e etc, e ele falava assim: nós vamos lá para tal lugar, mas antes vamos passar primeiro num lugar que a gente vai receber uma bênção, a gente vai receber um passe. Eu falava assim: não, cara, eu não vou nesse lugar não, não precisa disso não. Ele falou assim: vamos, cara, nós vamos lá, é perigoso, a gente vai, e se a gente fizer isso,
Se bem não fizer, mal também não faz. E o que a gente fazia? Ia. Minha mãe não sabia, meu pai não sabia, eu era jovem, mas eu ia. Mas por que você ia? Porque era amigo, porque era parente dele lá, que era o dono do centro, etc. Então a gente ia. Você nunca jogaram pipoca em você? A gente chegava lá, o pessoal, pega a pipoca aí, você pegava a pipoca, comia, vamos embora, cara, está atrasado, a gente tem que ir, vamos lá na bagunça, vamos não sei aonde. Nem se preocupava com o que estava acontecendo, nem para dizer, peraí, isso não tem nada a ver comigo, o que eu estou fazendo aqui? A gente falava assim, quanto mais rápido a gente fizer isso, mais rápido a gente sai, vamos logo. E aí você está angariando maldição para a sua vida. Então os nossos jovens, nossos filhos, né, os jovens da igreja, eles precisam estar aptos para ajudarem essas pessoas que estão tão carentes, tão desesperados, a terem uma orientação, a terem uma palavra verdadeiramente amiga, daquele que vai contar, olha, eu conheci Jesus assim, a minha vida fez isso, eu vi pessoas assim, aconteceu isso, mas depois o Senhor faz isso, isso, isso e isso. E as pessoas mudam. É por isso que a gente está falando nesse período sobre casa de paz. Porque quantas pessoas você conhece que não conhecem a Jesus? Alguém conhece gente que não é cristã? Todo mundo conhece, irmão. Eu até brinquei de manhã. Uma vez eu vi um pastor, ele era evangelista, e ele chegou e falou assim, eu perguntei para a pessoa, você não tem ninguém para você ministrar, para você ir lá levar a palavra? Ele falou, não tem, ninguém, não tem, cara. Ele falou, me dá o seu celular. E ele deu o celular. Aí ele falou assim, desbloqueou. Ele entrou na agenda, e ele foi na letra A. O primeiro nome que ele viu lá, acho que é André, não lembro o nome lá, ele pegou e falou assim, quem é esse André? Esse é meu primo. É convertido? Não é convertido. Você não tem ninguém para falar de Jesus, tá bom. Aí andou mais um pouco, foi lá, pegou outra letra, pegou outro nome, falei, quem é? Essa daí é cunhada não sei de quem. Convertido? Não convertido. E você não tem ninguém para falar de Jesus? Eu sei que em coisa de minutos ele separou 15 nomes ali e falou, só aqui em 1 minuto eu te dei 15 nomes para você falar de Jesus. É a mesma coisa que a igreja. Faz uma casa de paz. Não tem aonde. Não tem. Eu queria, olha, como eu queria fazer uma casa de paz. Nossa, eu daria esse dedo. Não dá esse aqui não, tá? Para não ficar nove. Mas eu daria esse dedo se fosse possível. O último que fez isso virou presidente, cuidado. Mas é brincadeira, tá? Não grava isso não. E a grande verdade é que as pessoas acham desculpas para tudo, mas não imaginam, não lembram dos amigos, dos parentes, dos vizinhos, dos colegas de trabalho, dos colegas de classe. Apóstolo, mas ele não quer abrir a casa dele. Faz na escola, tira lá 10, 15 minutos para conversar, para orientar, para dar apoio. Libera a palavra de Deus para essas pessoas. Mas eu não quero me tornar uma célula. Ninguém está falando de célula, nós estamos falando de casa de paz. Se a pessoa vier para a igreja, glória a Deus, mas se ele não vier para a igreja, com certeza os galardões sobre essa vida você já tem, porque você levou a palavra para ela. Ela pode negar se ela não quiser, não tem problema, mas você está crescendo na presença de Deus. Mas eu não posso falar, porque sabe, querido, nós não vamos falar do amiguinho Jesus, nós vamos falar de Jesus, o Filho de Deus, que veio a essa terra em carne e em sangue, e veio para salvar, veio para trazer transformação, veio para trazer restauração, veio para trazer liberação. Nós não falamos, mas o pessoal vai lá com o videogame e coloca lá, né, em inglês, viu? Não sei o que. Aqui você desce as profundezas do inferno, e o garoto está lá, e você com medo de falar de Jesus, e ele recebendo Satanás na casa dele todo dia. E nós estamos precisando abrir o nosso coração. E com ela tocou a boca e disse, está aqui Isaías 6:7, olha o que fala, com ela tocou a boca e disse,
Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Você já pensou nisso? Se Deus falasse para você: a quem enviarei? O que você ia falar? Manda ele. Não, tem um pastor lá na igreja, Jesus, vou contar para o senhor, tem um pastor lá na igreja que o cara é porreta, o cara é bom demais, vamos mandar ele. Não, sabe o que acontece, Jesus? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu sou tão ocupado, vamos mandar quem tem pouca ocupação. É isso? A quem muito for dado, muito será? Ele vai perguntar para você: poxa, você foi para a igreja tantas vezes, você é enraizado, você recebe o alimento, você tem a estabilidade e você tem a regeneração através da raiz que é Deus na sua vida. Você crê nisso? Como você pode abrir o seu coração e não pensar em tudo que Deus já preparou para você, em tudo que Ele já estabeleceu para você? É importante, a importância da raiz. Nós podemos dizer que todos enxergam os frutos, as flores e talvez as folhas, mas a raiz ninguém percebe. Ela existe, ela está lá. Se você for lá em Adão e Eva, a Eva enxergou o fruto, Adão aceitou segurar o fruto, mas ele esqueceu da raiz, ele esqueceu de quem alimentava ele, de quem gerou ele, de tudo que estava acontecendo. Nós somos interessantes, eu brinco sempre que toda vez que eu vejo aqueles filmes da Paixão de Cristo, eu já várias vezes eu vi as pessoas falarem: ninguém fez nada, alguém tinha que ter matado aqueles romanos que foram lá e crucificaram Jesus. E nós hoje, dia a dia, temos muitas vezes crucificado a Jesus, não temos valorizado o que Ele tem feito por nós, a morte dele não tem sido valorizada. E aí chega a nossa vez, agora é a sua vez. O que é para fazer? Aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Prega o evangelho para toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Prega para ele, fala para ele, ensina ele, orienta ele, porque no momento certo Deus vai trazer coisas tremendas. Ele ficou 30 anos e em 3 anos ele colocou em prática. E nesses 3 anos ele pegou 12 discípulos, e esses 12 discípulos andaram com ele de dia e de noite, e ouviram a voz dele, ouviram a palavra, ouviram a ministração, foram orientados, levaram algumas broncas também. E só existe uma maneira de conseguir alcançar os objetivos: se estivessem bem firmados, porque Jesus precisava desses 12 para depois enviar os 70, para depois enviar os 500, para depois, ou seja, para chegar hoje em milhões e milhões de pessoas. E nós estamos aqui porque alguém lá atrás aceitou Deus como a sua raiz, aceitou Jesus como seu Salvador, aceitou o Espírito Santo como seu Consolador. Tem crente aí? Então é hora de você entender esse mistério, né? Nós vemos aí que eles passaram momentos difíceis. Eles debateram com judeus, fariseus, né? Eles multiplicaram lá, viram a multiplicação do pão e do peixe. Eles ficaram lá no meio, vendo as coisas acontecerem e aprendendo tudo aquilo. Para quê? Para que quando chegasse a vez deles, eles tivessem capacidade para fazer a parte deles, para serem realmente a continuidade. Eles receberam essa condição de serem enxertados, para não viver mais como eles viviam antes, mas para ser toda a diferença em qualquer lugar que eles chegassem. Você olha para um homem, para uma mulher de Deus e enxerga apenas a pessoa, mas eles só estão de pé por causa da raiz que os gerou e os sustenta. Você acha que ser pastor não tem dificuldade, que ser músico não tem dificuldade, que ser obreiro não tem dificuldade? Tudo isso tem dificuldades, irmãos, mas nós estamos ligados a Deus. E o que nos renova, lembra? O alimento, o renovo, a estrutura. O que nos renova, o que nos coloca de novo da posição, a neve vem, o vento vem, o frio, é o que Ele tem guardado em nós, o que Ele tem mantido em nós. É hora de você se levantar
Em Mateus 3,10 fala assim: e também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Já pensou? Toda árvore que não produz frutos. Pensa um pouquinho com você. No último ano, quantas pessoas vieram ou foram para Jesus através de você? Nos últimos 6 meses, vamos diminuir o tamanho para não precisar ficar tão pesado. Quantas pessoas começaram a frequentar a igreja por sua causa? Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Tem árvore aí, hein? Todas estão produzindo? Nós colocamos barreira. Apóstolo, mas o senhor sabe, não é fácil, não é isso, não é aquilo. Quando eu dava curso de vendas, eu falava assim: quando você não acredita no produto, você não consegue vender. Quando o vendedor tem um produto para vender, que ele não acredita no produto, ele vai chegar lá e vai falar assim: olha, esse copo, gostaram do copo? Olha, apelativo, isso aqui era de ontem, é das mulheres que veio esse copo aqui, ó. E a primeira coisa é que você vai tentar vender um negócio. Você fala assim: olha esse copo, ele é maravilhoso. Aí o cara fala assim: não, eu acho que ele está meio tortinho. Você fala: tá mesmo? Aí você vai olhar, ele fala: ó, dá uma olhada aqui, seja... mas ele é bom. Não, você que acha, porque veja, ele não está combinando o verde com o branco. Aí você volta para casa, sem vender e dizendo assim: poxa, eu tentei. Você não confiava. Se a pessoa vier dizer para você que tem qualquer defeito aqui, o que você vai falar? Não, esse é o copo mais perfeito que existe. Além de tudo é verde e branco, palmeirense, coisa mais linda de Jesus. É fantástico, fantástico, tremendo. Porque eu confio no que eu estou fazendo. Quando você vai apresentar Jesus, como você apresenta? Você precisa de Jesus, porque Jesus é bom. Procure conhecer a necessidade da pessoa. Você vai descobrir que a maior parte das pessoas tem necessidades, e eles precisam de alguém que venha para poder salvar ou satisfazer a necessidade. E essa pessoa é você, que já tem Jesus, que já está enraizado, que tem essa força. E quando contar o testemunho seu, ou de alguém que você conhece, a pessoa vai parar para ouvir e vai falar: poxa, interessante. Adianta eu chegar para um rico, milionário, e dizer para ele: tinha um irmãozinho na igreja que estava devendo R$500, e aí Deus trouxe alguém que ajudou ele e pagou os R$500. O que ele vai dizer? Bacana, hein? R$500? Se tivesse falado comigo, eu tinha dado 1.000 para você dar para ele. Agora pega alguém doente, enfermo, milionário, mas com um problema sério de enfermidade, e diga para ele: vamos orar porque Jesus Cristo pode curar a enfermidade sua, do seu filho, da sua mulher, sei lá de quem. Ele vai parar na hora. Como é que é? É a minha necessidade. O ser humano é muito voltado para a sua necessidade. Então você tem um nome que é sobre todo nome. Você tem a autoridade que vem através desse nome. Tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tem algo grande acontecendo aí, meu irmão, e você não está usando a autoridade que Deus está te dando. Lembra, você é enraizado. Deus, através de Jesus Cristo, nunca negará poder para você vencer, conseguindo produzir bons frutos. Você vai produzir bons frutos. Em João 15, ele fala lá, versículo 7: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, quer dizer, se a palavra dele está em você, você não anda mais pela sua sabedoria humana, você anda pela palavra dele. Aí você pode pedir o que você quiser e vai ser feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e que assim sereis meus
discípulos. Você só é discípulo do Senhor quando você está dando fruto. Fruto quer dizer quando você está fazendo o que Ele faz, quando você está continuando o que Ele já começou, quando você está estabelecendo aquilo que Ele deu na sua mão. Isso é necessário. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei para que vades, deis fruto e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Está fechado, é promessa sua. Somos enraizados e preparados para gerar muitos frutos. Fala para a pessoa do lado: você tem muito fruto para gerar. Tem muita gente que vai ouvir a sua voz, vai se transformar. Tem muita gente lá na sua família que vai se converter, vai mudar seus sentimentos quando você parar de ficar calado. Sabe o que é? Eu não posso falar, porque afinal de contas o cara está bem de vida, mas você sabe que ele está com problema. Não, mas ele está bem de vida. Querido, não há bem que sempre dure, nem mal que não se acabe. A minha mãe falava isso, né? Chega um dia, não é bíblico não, tá? Chega um dia que você começa a perceber que as pessoas tropeçam nos próprios pés. Nada é eterno, tudo é passageiro, e você tem na mão uma chave que abre portas especiais. Então está na hora de você entender esse mistério. Lá em Lucas é bem declarado isso. Olha aqui, ó: seremos enviados com autoridade para realizar maravilhas, gerando frutos para o Senhor. Depois, Lucas 10, depois disso designou o Senhor ainda outros 70, mandou adiante da sua face, de 2 em 2, de todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor para que envie mais obreiros à sua seara. Ide, os mando como cordeiros no meio dos lobos. Ele está dizendo assim: não vai ser fácil, mas fica tranquilo, né? Qualquer cidade que entrar e vos receber, e comei do que puserem adiante, curai os enfermos que nela houver, dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Treina um minutinho, fala: é chegado a vós o reino de Deus. Começa a treinar, falar para as pessoas do amor de Cristo e a mudança que Ele tem para colocar na vida das pessoas. Que você é apenas um portador de boas novas, que você está lá para simplesmente falar do que Deus já preparou. Mas em qualquer cidade que entrares, vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Ele quer dizer assim: vai chegar momentos que você vai ver pessoas que não querem. Não deixe que isso se apegue a você. Quantos crentes, quando jovens, adultos, né, na empresa, qualquer lugar, ele vai falar de Jesus e alguém dá uma chapuletada nele. Já vem você com essa história de Jesus, isso é coisa de babaca, isso é aquilo. A pessoa pega aquilo e sai chateada, entristecida com isso. E ele fala aqui: peraí, até o pó nós sacudimos, né, de nós tiramos de nós. Por quê? Porque essas negativas, essas palavras erradas, elas não têm poder de entrar em você ou no teu coração se você não quiser. Se não quiser. Eu vejo muitos, principalmente jovens, sofrendo por isso. Está na escola, vai falar alguma coisa de Jesus, aí o outro dá uma palavra dura, aí ela não quer perder a amizade, aceita mudar a sua perspectiva para não perder a amizade. Perca a amizade, mas não perca Jesus. Porque Jesus te dá quantas amizades forem necessárias, mas essa amizade nunca vai te dar Jesus, nunca. Então é melhor eu pensar melhor o que eu estou fazendo para valorizar o que é bom de verdade, saindo fora daquilo que é engano, não é verdade? Salmo 37:5. Se você está disposto a alegrar o coração do Senhor gerando bons frutos, então é hora de você parar para pensar nisso. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Fala para o irmão do lado aí: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como meio-dia. Eu não estou confiando em pessoas, eu estou falando do amor de Jesus.
Eu não estou lá para vender para as pessoas algo, olha, você tem que ir para lá ou para cá, é assim, é assado. Não, eu quero que você entenda quem é Jesus Cristo, porque quando aquela pessoa entender quem é Jesus Cristo, ela vai ter o quê? Mudança. Aí sim, dá para depois você falar de igual para igual. Agora, você só quer a libertação dela, você só quer a restauração dela, para que ela seja livre. E para terminar, Deuteronômio 28:7, o Senhor entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Deus está falando para você assim: não se preocupa, vai e faz o que você tem que fazer. Nós somos muitas vezes intimidados pelo que ouvimos, pelo que as pessoas comentam, e vira e mexe a gente fica vendo aí artistas se converterem. Vira e mexe tem um artista e outro se convertendo, porque chega aquele ponto, tem dinheiro, tem estrutura, mas não tem paz, mas não tem aquela tranquilidade. E aí de repente, do nada, aquela pessoa muda de caminho, abre um novo horizonte, começa uma nova empreitada, quer uma mudança de vida. Por quê? Porque droga não tira isso, porque álcool não tira isso, porque sexo não tira isso, porque amigos não tiram isso. O que tira isso é a presença de Jesus Cristo, que traz transformação. Isso precisa estar no seu coração, para que as pessoas possam se alimentar. A raiz que hoje te alimenta vai servir para você alimentar pessoas. Lembra que eu falei? Enxertados na videira verdadeira. Você vai estar enxertado e vai levar muitas pessoas a estarem enxertadas também, para receber da mesma palavra, para ser transformada no mesmo Espírito. Agora, se você tem medo de tomar atitude, aí não tem jeito. Vai junto com alguém, sai junto com alguém. Às vezes eu vejo pessoas, eu vi no outro ano lá que nós fizemos, né, esse tipo de coisa, né, a Casa de Paz, pessoas falando assim: mas eu não consigo falar. Fica do lado, você vai ver que daqui a pouco você está falando sem querer, você vai falar sem saber por quê, porque está dentro de você. Não é uma coisa que vai ter que ser montada, é algo que é natural. Você já está preparado, você já tem essa unção, você só precisa quebrar tudo isso que está te amarrando, te prendendo. Para quê? Para se liberar. Falar de Jesus não é peso, não é jugo, é prazer, é alegria, é paz, é tranquilidade. Mas se a pessoa não quiser vir, querido, aqui foi falado que um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. E nós às vezes não entendemos isso. Eu lembro que quando me converti um pouco antes, um amigo que era muito mais bagunceiro que eu até, ele se converteu. A gente bebia muito junto, e de repente naquela fase ele quis me converter. Ele foi até em casa, chegou para mim e falou assim: ó, agora eu não bebo mais, e coisa do tipo e tal. E eu falei: como não bebe mais? Você está brincando? Peguei lá a garrafa de whisky, coloquei em cima do balcão e comecei a falar para ele: você fica aqui, bebia a garrafa inteira? Pô, até quando eu não queria beber, eu tinha que beber com você, agora você vai beber comigo. Ele falou: não vou. Me arruma uma Coca-Cola. E eu falei para ele: não, se você quer, você vai beber ou cerveja ou uísque. E ele falou assim: não, Marcos, eu não bebo mais, eu agora sou de Jesus, e minha vida assim. Eu falei: você está com sacanagem, cara, bebe. E começou aquela encrenca. Ele falou assim: me dá uma Coca-Cola. Eu falei: não, Coca eu não te dou. E ele foi embora de casa sem tomar nada. E aí ele foi embora. Falei: que cara xarope, o que deu na cabeça dele agora? Nem, sei lá, menos de um ano depois, eu acabei aceitando a Jesus, eu acabei me convertendo, e um dia ele vai até minha casa, e ele chegou na porta da minha casa e viu que tinha vários carros na porta, e ele ficou na porta pensando: se eu for, o que o Marcos vai fazer comigo? Ah, não vou não, acho que eu vou embora. Já pensou em entrar no carro e ir embora? Falou: eu volto outro dia. Porque imagina, se ele sozinho me interpelou, queria me obrigar a beber, queria não sei o que, imagina ele com os amigos dele tudo aí, que era tudo amigo dele também, era só coisa da terra. E daí ele falou assim: não, eu tenho que tomar coragem e vou. Tocou a campainha, e quando eu saí para fora, falei: oi, tudo bem? Ele falou assim: eu podia entrar e falar com você um minutinho?
Falei, hoje eu estou com bastante paciência, eu vou falar com você. Fui lá abrir o portão. Quando ele entrou, quem estava na minha casa era a festa do meu pastor. E eu fiz uma festa surpresa para o pastor em casa. Então em casa só estavam pastores e evangelistas. Tinham mais ou menos uns 12. Só homem de Deus. Eu não era nada. Eu estava começando a me converter, estava assim, no princípio. Mas eu achava, poxa, eu fazia isso para o mundo. Eu fazia festinha para o mundo, porque eu não podia fazer uma festa surpresa na minha casa para eles? E eu fiz, e bem naquele dia ele chegou. Quando ele entrou dentro da sala, ele olhou para todo mundo, e aí eu falei para ele, a paz do Senhor. Ele caiu de joelho no meio da sala e começou a chorar. Ele falou assim, eu falei para Deus, eu vou mais uma vez tentar falar com ele. Eu vou tentar falar com ele. Só que quando ele viu, só tinha pastores, tudo interno ainda, tudo sério. Ele falou assim, não posso acreditar. Como isso aconteceu? Eu falei, pô, você falou de Deus, falou que acreditava em Deus, agora não pode acreditar? O que aconteceu? Você não acreditava num Deus poderoso? Eu falei, não, eu estou dizendo porque a última vez você pegou tão pesado comigo que eu fiquei parado ali fora esperando. Não sabia se eu ia ou não ia. Amado, vai, fala. Porque aquilo que você fala, a semente que você planta, ela nunca volta vazia, ela sempre traz alguma coisa, ela sempre mexe com o coração. Você está plantando e não está sabendo, mas você está sendo mais uma ferramenta na vida daquela pessoa, para mudar a vida dele, para completar a vida dele, para abençoar a vida dele. Então não se encolha, não se encolha. Esse rapaz, ele era meu amigo, assim, mais até amigo da bispa, porque trabalhava com ela, mas a gente fez tantas coisas erradas, bagunça, brincadeiras, né, passava dos limites e coisas do tipo, que todo mundo falou, quando os dois se converteram, falou assim, não, isso não é possível, não, vocês eram os piores da turma, isso não pode ter acontecido, porque a gente aprontava, brincava, fazia coisa. Deus gosta dos difíceis, Ele gosta daquele, sabe, do Pedro, Ele gosta do Pedro, Ele ama pegar um Pedro e transformar um Pedro. E você está com medo? Você está achando que aquela pessoa é difícil? É desses que Deus gosta. É do marido bocudo que Deus gosta. É da mulher chata que Deus gosta, fofoqueira. Ele gosta desse pessoal, Ele quer esse pessoal. E você fica assim, mas se eu chegar lá, e se ele falar, e se não sei o que, esquece, vai. A Bíblia diz assim, abre a tua boca e eu Dá para você abrir a boca? Você entende? Nós estamos agora preparados para ver a glória de Deus se manifestar. Eu estou aproveitando falar da casa de paz, mas não é a casa de paz. Isso para nós é a razão da nossa vida. Salvar almas, libertar os cativos, ser um exemplo. Pensa assim, eu quero ser um exemplo para as pessoas que estão precisando de orientação. Eu quero que as pessoas olhem para mim e consigam enxergar em mim a presença do Deus vivo. Quando olharem para mim, não vão enxergar o Marcos, vão enxergar Jesus. Quando eu chegar nos lugares, a presença de Deus tem que ser mais forte. Eu até brinquei de manhã, que eu tinha um amigo que ele gostava de passar aquelas loção de barba, né, de pós-barba, mas ele passava muito. E a bispa, quando eu chegava às vezes perto dela, ela falava assim, você cumprimentou o fulano, né? Eu falava, cumprimentei, porque você está cheirando igual a ele. Porque ele passava produto, passava no rosto, mas ele não lavava a mão nem nada. Então quando ele vinha, dava a mão, abraçava alguma coisa, automaticamente você recebia. Você já estava cheirando igual a ele. Agora pensa um pouco. Você diz que ama Jesus Cristo e anda com Ele. Diz que você tem o cheiro de Cristo. As pessoas que chegarem em você, derem a mão para você, ou chegarem perto de você, vão ter que ter o quê? Se você tiver o cheiro dele, eles terão o seu cheiro, que é o cheiro de Cristo. Então está na hora de nós mudarmos a nossa configuração. Acreditar no poder de Deus, acreditar naquilo que Ele faz, acreditar na promessa que Ele tem. Você é um querido, você é um escolhido, você é um separado. Então não fique preocupado com o que vai acontecer. Apenas se libere para Ele usar a sua vida para fazer acontecer. Eu encontro muitas pessoas que falam que gostariam de profetizar, que falam que gostariam de ser, usado por Deus para curar, para libertar, para restaurar. Por que não?
A Bíblia não diz que Deus faz acepção de pessoas. O Espírito Santo não fala, ele diz que dá o dom para aquilo que for útil, necessário. Então, quando você quiser fazer aquilo que o dom está ligado a fazer, ele vai te dar facilmente. Você vai querer curar? Então saia para curar pessoas. Você vai profetizar? Então seja alguém que profetiza debaixo da palavra de Deus. Vai querer trazer alguma coisa de fortalecimento, renovo, o que quer que seja, faça. Dom de maravilhas, faça. Mas comece a se liberar para isso, porque nós ficamos guardadinhos, querendo que o dom venha, para depois que eu ver que ele existe, está tudo certo, aí eu vou. Não vai acontecer, é o contrário. Quando você se lança, ele te abençoa. É um estilo de fé, mesmo estilo da fé. A fé é aquilo que você não vê, mas aquilo que você espera. Está ligado? Os dons se manifestam assim. Quando você se abre, sem saber, ele começa a te usar. Quando você começa a ter visões, não sabe o que é, mas ele vai dizer o que é. Ele vai mostrar para você o que é. Então está na hora de nós quebrarmos esse paradigma, essa dificuldade de você achar que você tem que estar preparado, pós-graduado. Não, você tem que estar na fidelidade, na intimidade, e aí você vai viver.